Olá, estudantes do sétimo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 8 da matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós daremos continuidade com o nosso estudo sobre os reinos. Vamos começar um reino um pouquinho mais complexo agora. A gente já viu monera, protistos, fungos, são mais simples. Hoje a gente começa com as plantas. Vamos algumas aulas estudando o reino das plantas. Na primeira parte do reino das plantas, nós veremos as células e os tecidos vegetais. Sei que a gente já comentou um pouquinho sobre a célula vegetal nas nossas aulas passadas e no sexto ano, mas agora a gente vai ver as organelas celulares da célula vegetal, bem específico, algumas características únicas delas. Os objetivos da aula de hoje: identificar as características gerais de uma planta, conhecer a diferença existente entre uma célula animal e uma célula vegetal, analisar a importância das plantas para o ecossistema e para o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Antes da gente começar com esses assuntos sobre a célula, o tecido celular, a importância das plantas, eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal. É importante que vocês tenham em mãos o caderno e o penal para realizarem anotações, definições, conceitos, são muito únicos na área da ciência. Então, vocês não estão acostumados no dia a dia a escutar essas palavras, às vezes alguns tecidos vegetais que a gente vai comentar hoje. Então, é bom vocês terem anotado sempre para uma futura revisão se tornar mais dinâmica, mais prática. Vamos começar? Características gerais das plantas. São conhecidas mais de 250 mil espécies de plantas, porém, todas compartilham algumas características entre si. São pluricelulares, constituídas por mais de uma célula, eucariontes, suas células apresentam um núcleo e são autotróficas. São capazes de produzir o seu próprio alimento, através da fotossíntese. Nós temos duas imagens de uma célula vegetal. Então, a segunda imagem é uma imagem de microscópio. Então, é uma foto retirada de uma célula, foi ampliada várias vezes. E a primeira imagem é um desenho esquemático dessa foto que nós temos ali, colorida artificialmente e tal. Além de apresentarem membrana plasmática, citoplasma e núcleo, característica de todos os seres vivos, as células vegetais apresentam algumas características particulares, só delas, só das células vegetais, como a presença de parede celular ao redor da membrana plasmática, externamente da membrana plasmática, elas vão apresentar uma parede celular, parede mais grossa, que garante uma resistência maior para essa célula, vão apresentar vacúolos bem desenvolvidos. Vocês podem perceber esse espaço azul grandão dentro da célula, é um vacúolo, uma bolsa de água e plastídeos. Vamos ver cada um deles individualmente. O que é a parede celular? A parede celular envolve a membrana plasmática das células e é constituída por celulose, garantindo maior rigidez e suporte. Então, a célula ela consegue, uma árvore, por exemplo, consegue crescer a altitudes incrivelmente elevadas. Tem árvores que atingem aí 100 metros de altitude, mais, justamente porque as células do seu tronco elas são rígidas o suficiente para garantir suporte para a planta crescer. Os vacúolos são organoides em forma de bolsa, uma sacola, que armazenam substâncias como água e sais minerais. Quando estão cheios, garantem intumescência para a célula. Seria intumescência para a célula. Graças à presença da parede celular, que envolve a célula, quando você enche uma célula de água, ela fica bem rígida, bem forte, intumescente. Então, ela garante uma resistência maior, ela não fica flácida. Intumescência seria o oposto de flacidez. Se a árvore fosse flácida, iria tombar com o vento.
Como as células da árvore, do caule pelo menos, são intumescentes, elas ficam rígidas, uma bem grudadinha na outra, e isso garante uma maior sustentação para a planta. Os vacúolos, dependendo das plantas, a concentração de minerais nos vacúolos pode ser tão grande que eles formam cristais. Os cristais de oxalato de cálcio podem apresentar diversas formas e estão relacionados com a capacidade da planta de se defender contra predadores. Na imagem ao lado temos as ráfides, cristais de oxalato de cálcio na forma de minúsculas agulhas que proporcionam grande irritação quando ingeridos. Observe na imagem que nós temos um monte de palitos de dente espalhados. Não são palitos de dente, são cristais formados de sais minerais encontrados dentro do vacúolo de uma célula vegetal. Espécies específicas têm cristais de oxalato de cálcio, de minerais diferentes. Essa em específico, ela apresenta pequenas agulhas dentro do seu vacúolo. Essas agulhinhas são chamadas de ráfides. Quando o animal vai se alimentar dessa planta, ele estoura o vacúolo dessa célula. Isso faz com que essas ráfides se espalhem pela boca do animal, pela garganta do animal. São microscópicas. Se elas vão fincar na garganta, ficar aderidas na garganta, não vão matar o animal, mas elas vão causar uma irritação. E essa irritação é parecida com uma reação alérgica. Coceira, arder, vai incomodar. Alguns animais ou até seres humanos, quando ingerem muitas dessas ráfides, elas podem irritar tanto a garganta que faz com que a garganta feche, impedindo a passagem do ar e causando uma certa asfixia na pessoa. Podem ser fatais apenas em indivíduos muito pequenos ainda, crianças ou bebês que ingiram esse alimento, essa planta. Os plastídeos ou os plastos são organoides que recebem nomes específicos dependendo do pigmento ou da substância que eles armazenam. Eles vão ser chamados de cloroplastos, são plastídeos que têm clorofila, pigmento verde. Então, plastídeos da cor verde, com pigmento verde, vão ser chamados de cloroplastos. São eles que realizam a fotossíntese. Vão ser chamados de cromoplastos, geralmente os que contêm pigmento amarelado ou avermelhado. Então, se uma planta tem coloração amarelada ou avermelhada, ela tem uma grande quantidade de cromoplastos. Se ela é verde, a folha de uma árvore, cloroplastos, porque ela vai ter bastante pigmento verde. Os plastídeos dela têm pigmento verde e os plastídeos passam a ser chamados de cloroplastos. Se os plastídeos têm pigmento amarelado ou avermelhado, vão ser chamados de cromoplastos. E leucoplastos são plastídeos que não apresentam pigmentos, mas armazenam substâncias nutritivas, principalmente o amido. Amido é fonte de energia para as plantas. Elas produzem fotossíntese e armazenam essa produção, essa energia, na forma de amido, que fica armazenado dentro dos plastídeos. Por não apresentarem pigmento nenhum, são chamados de leucoplastos. Cloroplastos. É nos cloroplastos que acontece o processo de fotossíntese realizado pelas plantas. Ele pode ser encontrado nos caules verdes, mas principalmente nas folhas. 1 milímetro quadrado de uma folha verde contém cerca de 500 mil cloroplastos. Então não é um cloroplasto individualmente que vai fazer fotossíntese para toda a planta, toda a folha. Não, é milhares, milhões de cloroplastos unidos em uma folha que vão fazer fotossíntese para alimentar aquela planta. Tecidos das plantas. Essas foram as características gerais de uma célula vegetal. Agora, os tecidos.
A parte da ciência que estuda os tecidos é chamada de histologia. Quando está relacionada com os tecidos de uma planta, passa a ser chamada de histologia vegetal. Vegetal relacionado ao reino das plantas. Células que desempenham funções definidas e atuam de modo integrado formam tecidos. Lembra no 6º ano que a gente comentou células, tecidos, órgãos, sistemas, seres vivos? Mesma coisa para as plantas. Células que desempenham funções definidas e atuam unidas, juntas, com o mesmo objetivo, formam um tecido. Na maioria das plantas, há diferentes tipos de tecidos: de revestimento, de sustentação, de condução e de crescimento. O tecido de revestimento é formado por células achatadas com função de proteger a superfície da planta e evitar a perda excessiva de água. Com células achatadas, parecendo com os tijolos das nossas casas, da nossa escola, um do ladinho do outro, uma célula do ladinho da outra, impedindo a perda da água ou a perda de substâncias, nutrientes que são essenciais para a célula e para a planta. O tecido de sustentação apresenta células com paredes grossas. Sua função é dar firmeza e proteção aos órgãos das plantas. As plantas de grande porte apresentam lignina, substância orgânica que garante maior resistência às células. Então a lignina, ela está presente dentro da parede celular do tecido de sustentação. Lembra do caule da planta? Se você cortar o caule de uma planta, você vai ver e vai notar que ela tem várias camadas, vários anéis. Esses anéis são regiões onde a planta está crescendo anualmente. O centro, bem no meio de todos os anéis, ela vai ter outros tipos de tecido. Vão ser responsáveis por conduzir a seiva, a gente vai ver mais para frente. Mas o tecido de sustentação não está bem na extremidade, mas está próximo. Ele garante resistência para a célula. Que ela não balance tanto, que ela consiga suportar o vento ou até mesmo uma mordida de um determinado animal. Essa é a função do tecido de sustentação, dar firmeza para a planta. Os tecidos condutores são responsáveis pela condução de substância para várias partes da planta. Existem 2 tecidos condutores, o xilema e o floema. O xilema conduz seiva bruta, água e sais minerais, das raízes para todas as regiões da planta, enquanto o floema conduz seiva elaborada, açúcar, geralmente das folhas, para as outras partes da planta. Xilema: a raiz absorveu água e sais minerais, transportou por um vaso condutor de seiva lá no centro do caule, do tronco da árvore, para toda a planta. As folhas lá vão captar essa seiva bruta do xilema e vão transformar em açúcar. E daí das folhas, esse açúcar vai pelo floema para as outras partes da planta, que vão precisar crescer, se multiplicar e deixar cada vez mais resistente a planta. As células que formam o tecido de crescimento se dividem continuamente, não param de se dividir. A planta sempre está crescendo, salvo em algumas pequenas exceções, falta de algum nutriente ou clima inapropriado, elas reduzem o seu ritmo de crescimento. Também chamado de tecido meristemático, é responsável pelo crescimento da planta e está presente nas pontas dos caules e nas raízes. As raízes também estão sempre crescendo. Dependendo do tipo de raiz, a gente vai comentar mais para frente, dependendo do tipo de raiz, ela sempre está crescendo. Quanto maior a raiz, maior a quantidade de água e sais minerais absorvidos pela planta. Consequentemente, maior a quantidade de alimento que ela vai conseguir produzir através da fotossíntese, e maior a quantidade de alimento que ela vai produzir, maior a quantidade de energia que ela vai ter,
e maior vai ser a planta, maior vai ser o seu desenvolvimento, a multiplicação do seu tecido meristemático, do tecido reprodutor dela. Certo? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Introdução sobre as células vegetais e os tecidos vegetais. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se não compreenderam, retoma o vídeo, assiste, vai pausando em alguns pontos, faz anotações, várias anotações, com as palavras de vocês, fica mais fácil de vocês estudarem depois. E realiza os exercícios também que nós temos proposto depois dessa aula. Nos vemos na nossa próxima aula.